aqui com Robério Santos, professor de espanhol, produtor de cinema, escritor e youtuber, criador do canal Cangaço na Literatura, que atualmente conta com mais de 300 vídeos e com quase 70 mil inscritos, e incursiona em investigações que tratam principalmente do sertão e de personagens emblemáticas como Lampião, para apresentar e compreender histórias por vezes não contadas ou esquecidas ao longo do tempo. É sobre a relação de Robério Santos com o sertão e o cangaço que vamos tratar nessa ação intitulada O Cangaço nos Caminhos de Robério Santos, vinculada ao projeto Seramagipepá, um amoroso neologismo da União, coordenado pela professora doutora Cristina Ramalho. Para o desenvolvimento desta ação, contaremos com a colaboração dos discentes do curso de Letras da Universidade Federal de Sergipe, Jefferson Machado, Jailma Souza, Luana Santana e Robson Costa, que farão perguntas ao entrevistado, de modo a se promover um debate sobre os caminhos dele como youtuber, pesquisador e estudioso do cangaço. Eu me chamo Everton Santos e sou coordenador desta ação, que tem início neste momento. Boa noite, meu nome é Jailma, sou estudante de Letras, quinto período. A primeira pergunta para Robério é: como surgiu o amor, o interesse pelo cangaço? Então, meu interesse pelo cangaço surge exatamente no momento, acho que é quando a gente nasce. Nós somos nordestinos e todas as histórias que na nossa infância, principalmente na minha infância, que foi uma infância muito rica por ter passado em povoados, no caso da cidade de Nossa Senhora Aparecida, que é o povoado também Cruz das Graças, outro povoado de Aparecida também, que é chamado Bom Sucesso. E são dois povoados que têm uma história muito grande com relação ao cangaço. Então aí vem os parentes desde criança contando histórias, como todo mundo ouve e tal. E a partir daí vem outra coisa interessante, que é a questão da própria literatura. Como eu sempre gostei de ler, e ocasionalmente a literatura do cangaço, tanto a de cordel quanto a erudita mesmo, você tem podemos dizer assim, uma formatação muito próxima da gente, principalmente a literatura de cordel, quem gosta de viver em feira, quem gosta de andar, e desde pequenos repentistas, cordelistas, e o tema cangaço é o mais próximo do que nós temos aqui no Nordeste, é o mais desenvolvido. Nós temos mais de 1.500 cordéis já publicados com o tema cangaço, nós temos mais de 700 livros publicados com o tema cangaço. Todo canto que você chega, as pessoas só conversam a questão do cangaço. Isso tudo acaba influenciando positivamente, pelo menos no meu caso foi positivo, e acabou surgindo essa vontade de conhecer mais o cangaço a partir das histórias vivenciadas pelos meus familiares, pelas passagens dos bandos lá, por exemplo, quando eles entraram na casa de minha bisavó e foram e tinha umas crianças lá, e eles não mexeram nas crianças, e todo mundo tinha aquela ideia de que iam chegar lá e ia matar as crianças. Chegaram lá, brincaram com as crianças e foram embora. Por outro lado da família também, nós tive o volante Baltazar, que foi um dos principais volantes, também fui influenciado com essa ideia de ter um volante na minha família, e também com a ideia de ter um cangaceiro, que foi o Velocípede, que foi irmão de minha bisavó, e também já é outra história também, que isso aí, você vai crescendo, vai conversando com um com o outro e acaba tendo influência. Então, a minha influência básica foi essa: a familiar, a literária, e televisão também, não tem como dizer que não tem influência muito grande, porque o cangaço é o nosso bang bang, né? Porque enquanto a gente crescia vendo os filmes dos Estados Unidos, o cowboy versus o índio, né? Aí você tinha aqui o volante versus o cangaceiro, e aquilo tudo fascinava. Olá, meu nome é Robson, também aluno de letras. Robério, como surgiu o cangaço e quais eram os seus objetivos? Para você, os cangaceiros eram bandidos ou mocinhos? Eu acho que as três maiores perguntas que mais são feitas sobre o cangaço se eram heróis ou bandidos, se Lampião era gay, ou se os cangaceiros faziam as pessoas comerem sal. As três perguntas que mais faziam. Respondendo a sua pergunta, Robson, é o seguinte: como surge o cangaço? O cangaço, segundo um escritor e pesquisador chamado Eric Hobsbawm, ele publicou um livro na década de 70, se não me engano foi em 1979, chamado Bandidos. E ele define que o banditismo social
ele surge em todas as regiões do mundo, em todo o mundo. Ele desenvolveu algumas regras básicas, agrupamento, formas de se entrar e criação de bando como meio de vida. Por exemplo, existiam até 2018 existiam 5 formas de se entrar para o cangaço. As formas básicas, como de criação mesmo do cangaceiro ou do bandido social, como o Hobsbawm mesmo debatia. Que era entrar no cangaço por vingança, por proteção, no caso ele estava sendo perseguido e entrava no cangaço para ter uma proteção ali, para ter acesso à arma, para ter acesso a outras pessoas para defender ele. Você tinha como meio, podemos dizer assim, por vontade mesmo de ter, como querer provar que era homem, que era valente. Questões familiares também, você tinha intrigas familiares, questões políticas familiares e tudo isso. Então, tudo isso era voltado. Isso aí você já vem para o lado do bandido, porque o cara que é fora da lei, que é bandido, que você entrar formar um grupo para roubar, para matar, para se proteger de algo que você já cometeu, com medo até da própria justiça, você está caindo para o lado do banditismo. O lado do heroísmo, segundo o próprio Hobsbawm mesmo, assim, que ele estuda esse banditismo no México com o Pancho Villa, ele estuda a Yakuza no Japão, ele estuda a máfia italiana, ele dá a volta ao mundo, e no Brasil a pesquisa dele foi sobre o cangaço. No livro, o capítulo sobre o Brasil é cangaço. E ele começa a dizer o seguinte, Robson, que não existe heroísmo dentro do cangaço, existe o cangaceiro. Existe o cangaceiro com suas ações. O heroísmo, entre aspas, existiu dentro do cangaço em alguns personagens específicos. Por exemplo, existia um cangaceiro chamado Jesuíno Brilhante. Ele foi herói. Ele foi herói porque durante a seca de 70 do século XIX, a seca dos 27, 1877, ele roubava do pessoal dele. A ideia do Robin Hood mesmo, Robin Hood moderno, que ele roubava dos ricos, entre aspas, que eram as cargas de comida que ia para os ricos nas grandes cidades. Ele roubava e levava para o povo pobre da região, tanto que ele foi morto por isso, entendeu? Então, assim, o mito do Robin Hood, do herói, do cangaceiro herói, do cangaceiro manso, como o Antônio Silvino, é interessante. Já não cabe para o Lampião, para um Volta Seca, para outros cangaceiros que a gente conhece. Então, assim, generalizar o cangaço apenas com essa dualidade de herói ou bandido e não cabe. Você tem que olhar especificamente um cangaceiro ou outro. Então, as origens do cangaço, muita gente acaba separando, dizendo assim, foi do século XIX, começou o cangaço. Mas eu vou deixar bem sincero. Segundo Frederico Pernambucano de Mello, que hoje se não o maior pesquisador do cangaço do mundo, ele diz que o cangaço é um filho de 5 séculos. Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, aquela historinha que diz, os portugueses chegaram aqui, trouxeram o pessoal lá, a bandidagem toda lá, o que não prestava lá, a ralé mesmo da Europa, trouxeram para cá. Essa turma que veio para cá, ela foi expulsa para o interior. Aí existe esse choque da capital, da região litorânea, com a região do interior. O que trabalhava no interior, ele só tinha o quê? Seguir alguns jesuítas, seguir padres, serem escravizados por algum feitor, por assim dizer. E o que era que acontecia? Ele não tinha nenhuma chance com isso. Já o da capital, que inclusive hoje acontece muito, inclusive as músicas mesmo tratam isso, quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Então, quem é rico mora na praia, quem não trabalha no interior, tem essa dualidade. Então, desde o século XVI, século XVII, aí grupos acabavam se unindo para tentar uma ascensão social, que é justamente esses primeiros grupos Kelpers, que eram no século XVII, eles se uniam para justamente tirar dos fazendeiros, eles matavam, roubavam mesmo, para ter um pouquinho de meio de vida, que era como meio de vida. A primeira forma de cangaço foi como meio de vida. Depois vieram as outras, por vingança, por escapamento de algum problema e etc. Quais foram os principais grupos de cangaceiros? E existia alguma rivalidade entre eles? É boa pergunta. Os principais grupos de cangaceiros, por exemplo, o primeiro grupo que foi, poderíamos dizer assim, dito, posso dizer assim para você, foi o primeiro grupo que saiu na imprensa. Porque, na verdade, os primeiros grupos vieram praticamente com os portugueses, mas o primeiro grupo que foi colocado mesmo, inclusive é muito debatido, foi o grupo do Cabeleira. O grupo do Cabeleira, no século XVIII, que acabou sendo imortalizado por Joaquim Távora, acho que é o nome do livro, do Cabeleira, e ele acabou sendo
iconizado, acabou sendo transformado em um personagem imortalizado, melhor dizendo, como um personagem da literatura, o que não é o personagem real. O Cabeleira não foi o que foi descrito por Tauron no livro dele, como coisa. Então assim, mas ele é dado como o primeiro cangaceiro, dito como grupo e como cangaceiro. Depois dele nós tivemos outros grupos de cangaceiros, como por exemplo do grupo de Lucas da Feira, em Feira de Santana. Nós temos a Násia Cauaçu, na região de... Como é o nome daquela cidade lá no sul? Ela foi muito mais no sul da Bahia, mas ela... Em Jequié, a Násia Cauaçu, da família Cauaçu. Aí depois você tem um jesuíno brilhante. Você tem outro grupo, que é o grupo do Santa Cruz. O cara era advogado, contradizendo a ideia de que você é pobre, não tem nada, entra pro cangaço. O cara era advogado, entrou pro cangaço, montou um grande grupo, praticou grandes assaltos, depois saiu e virou juiz. Virou juiz, ele era advogado, saiu e virou juiz, que é o Augusto Santa Cruz. Aí você tem o grupo do Meia-Noite, que aí é o Adolfo Meia-Noite, que foi um dos grandes cangaceiros. Grandes que eu digo não é grande, como eu posso dizer assim, dizendo que eles eram bons, mas grande que eu digo assim, que tiveram um impacto muito grande perante a sociedade. Aí você vem o Antônio Silvino, no final do século XIX, José Brilhante, que é tio de jesuíno. Aí depois você vai no todo o prosseguimento. Depois de 14, o bicho lá foi morto, o Antônio Silvino foi preso. Aí depois você passa alguns anos, já tinha outro grupo, que era do Senhor Pereira em 22, passa para Lampião. Em 34, Lampião divide o grupo em 9, aí cada um pega uma região. Nossa região aqui de Itabaiana ficou com Zé Baiano, inclusive dominando